Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Se tiver mais ou menos, pensa assim, ó. Hoje é sexta-feira, ufa, que delícia, hein? Que bom que a sexta-feira chegou, não é? E o nosso Visão Geral aqui pela Rede Família hoje vai falar de um assunto extremamente atual. Aliás, é o lema do programa, hein? É um olhar atento para os fatos do momento. Tá todo mundo falando em terceirização. Então, vamos falar sobre esse assunto, que é muito importante. E para isso nós convidamos o Dr. Giovanni Ítalo de Oliveira, advogado trabalhista. Já esteve aqui no programa, volta hoje para a gente falar sobretudo a respeito desse assunto. Doutor, obrigado, hein? Grande Giovanni, que bela barba está, hein, doutor? Tudo bem? Tudo bem, como vai? Prazer estar com você aqui de novo, Alberto. Prazer é todo meu. A barba é coisa meio recente, não é não? Não, na verdade, aqui no Brasil ela já vem já uns 3, 4 anos agora, né? Tá. O que está muito recente são as barbearias, agora que estão em moda, né? Agora ficou moda, né? Exatamente. E você tem frequentado essas barbearias? Porque a sua barba é bastante cheia, assim, não é tão complicada de fazer, de arrumar, não. Mas para ficar bem certinho assim, não é qualquer um que deixa, não, né? Não, na verdade, até deu que é uma homenagem ao Gerson, a Jéssica, que são os donos da máfia da navalha, que é onde a gente sempre está lá. A gente está sempre lá, eles cuidam bem da gente lá, mas precisa sim, tem que estar. É que nem mulher no cabeleireiro, a gente hoje vai no barbeiro. Vai no barbeiro, barbearia, é. Ali pro meu caminho de Souza também eu vejo, tem. Bom, gente, seguinte, o assunto é mais do que atual, está aí em efervescência. Vamos falar sobre terceirização. Aliás, por falar nisso, vou dar um dado aqui que não faz uma hora eu estava acompanhando aí. O Brasil chegou ao desagradável e ao triste número de 13 milhões e meio de desempregados. Ou não vamos parar, Giovanni? Do jeito que está, não pode ficar, né? Na verdade, é exatamente sobre isso que a gente vai discutir bastante. A própria terceirização, na minha opinião, obviamente muita gente discorda, mas na minha opinião ela vem até flexibilizar e evitar, flexibilizar o contrato de trabalho e evitar esse monte de desemprego que a gente está tendo hoje, na verdade, né? Porque são altíssimos. Sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. Bom, deixa eu dizer aqui só que o Dr. Giovanni Ítalo é formado pela Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep, 95. Vários cursos de especialização em Direito do Trabalho e Processo Civil. Está à frente do escritório de assessoria jurídica Ítalo de Oliveira. É processo civil ou processo civil? Por que usam-se as duas expressões? Na verdade, quando a gente fala das relações civis, nós falamos em Código Civil, né? O civil a gente começa usando como uma adaptação, na verdade. A gente fala o quê? Trabalha na área civil, né? Isso, na verdade, acabou ficando como uma praxe, mas você advoga na área civil. Qual que é o direito que você vai aplicar? O direito civil. O código é o quê? Civil. A vara é civil. Então a gente fala assim, atua-se no civil, né? Mas é engraçado isso. Mas os advogados, onde já se viu fazer uma coisa dessa natureza, né, doutor? Bom, vamos lá. Aprovado pelos deputados aí a liberação da terceirização. O que é terceirizar? O que é terceirização, doutor? Na verdade, Alberto, a terceirização ela já existe já no Brasil há muito tempo, né? O nosso antigo ministro, Almir Pazianotto... Almir Pazianotto, ministro do Trabalho. Nosso colega aqui, nosso vizinho, na verdade, aqui de Capivari, né? Almir Pazianotto, ele que editou na época uma súmula, que na verdade se trata... A súmula é uma espécie de consolidação dos entendimentos a respeito de determinada matéria pelos tribunais. E no TST, quando se editou o enunciado 331 do TST... Tribunal Superior do Trabalho, foi exatamente pensando na questão da terceirização. Então, como a gente não fazia lei para regulamentar, o que acontece? O judiciário acaba fugindo do seu papel, que na verdade é judicar, né, aplicar o direito, e acaba legislando. Por quê? Porque a gente tem uma legislação atrasada. Então, o 331, que já é aplicado já há mais de 20 anos, na verdade, em torno disso, tanto é que o Almir Pazianotto, na época, era ministro do Tribunal Superior do Trabalho, nós tivemos a necessidade de, aqui pelo judiciário, ter que formalizar uma espécie de lei, porque a lei está atrasada. Então hoje, ela na verdade, ela vem acabando, tentar regulamentar e falar alguma coisa sobre a terceirização, que já é regulamentada pelo judiciário, de uma certa forma, né? Porque ele já prevendo essa questão, já estava regulamentado lá. Porque a gente fala em terceirização, né, que está sendo aprovado e tal, mas há tempos eu ouço falar sobre isso, e há tempos
isso aí já passou a ser, para muitas empresas, uma solução, né? Agora, por que hoje, pelo que eu senti, o doutor Giovanni é favorável à terceirização. Bastante, muito favorável. Muito. E por que tem trazido um desconforto para muita gente? A gente ouve muita manifestação. Eu tive uma manifestação de uma pessoa que trabalha no INSS, que chegou a me falar o seguinte: olha, se vocês estão reclamando, se o pessoal reclama do INSS agora, imagina a hora que ficar tudo terceirizado e tal. Primeiro, qual que é a relação? O que é que pode piorar? Eu não vejo nada que possa piorar. Mas por que existe tanta reclamação? Olha, tudo bem que tudo aquilo que é novo causa um certo impacto, né? Então, quando a gente pensa em alguma coisa nova, o brasileiro, principalmente, ele é muito modista, vamos dizer assim, ele é muito conservador. Então, quando a gente fala em mudanças, sempre, obviamente, ela causa muito impacto e no Brasil um pouco mais. Então, o que acontece, na verdade? A terceirização, ela não vem para tirar direitos de ninguém. Ontem eu tive um exemplo claro, numa audiência ontem em Guarulhos, até a gente falando de aviação agora há pouco, era uma audiência que era o Ministério Público do Trabalho entrando com uma ação contra uma determinada empresa de aviação que ela tem apenas 8 voos por mês aqui no Brasil. Essa empresa, tendo esses 8 voos por mês, ela terceiriza 4 funcionários para fazerem um trabalho de recebimento de mercadoria, entrega de mercadoria, check-in e check-out para o pessoal que está entrando naquele avião, especificamente. E o que acontece com o Ministério Público? O Ministério Público entrou com a ação dizendo o seguinte: não, eu não posso terceirizar a atividade fim da minha empresa. E aí eu vou e te pergunto, esse caso inclusive aconteceu ontem e é real. Por que eu tenho que ter um empregado, então, se eu vou utilizar ele uma vez por semana, 4 empregados, vou utilizá-los uma vez por semana, que eu tenho um voo aqui, arcar com todos esses ônus possíveis, com todos os ônus que eu tenho dessa contratação, se eu posso terceirizá-lo, se eu posso ir dentro da tua empresa, que você presta serviço nesse sentido, e você tem uma empresa que qualifica seus funcionários. Trabalhar no aeroporto não é muito fácil, muito pelo contrário, você tem que ser qualificado, você tem que ter cursos, você tem que ter preparação, você tem que ter um monte de coisas. Imagina quanto vai me custar esse funcionário. Agora, se eu contrato a tua empresa, que tem funcionários especializados, treinados, especificamente para aquela determinada matéria, não é muito mais fácil que eu vá buscar esse funcionário que hoje trabalha na minha empresa, amanhã trabalha na outra, depois trabalha na outra? Sim, ele trabalha, digamos, na segunda-feira na tua empresa, na terça-feira numa outra empresa, ele vai receber o que ele tem que receber. Essa empresa que presta esse serviço vai ter que cumprir com recolher fundo de garantia, todas as obrigações sociais e tal. Todas, não é verdade? Todas. Eu confesso, não consigo entender a razão. Compreender por que se reclama tanto. E, inclusive, nesse caso específico, o que aconteceu? O sindicato específico desse funcionário que presta serviço na aviação, ele tem mais benefícios, por incrível que pareça, do que dos sindicatos de aviadores. Ou seja, ele é um terceirizado com mais direito que ele teria do que se fosse um afiliado ao sindicato dos aviadores, da aviação. Ou seja, ele está tendo mais benefícios terceirizados do que se ele fosse o próprio empregado da companhia. Mas, Giovanni, então todo esse pessoal que é terceirizado e que hoje existe, está tudo ilegal? Não. O que acontece é o seguinte: existem a terceirização e existe, como dizia um colega, você deve ter conhecido, que hoje ele é desembargador no Paraná, doutor Ricardo Fonseca, né? E ele tinha uma matéria que ele falava sobre as gato-operativas. Né? Gato-operativas. Por quê? Eram pseudos cooperativas com um fim específico de burlar os direitos trabalhistas. Então, a turma pegava dentro de uma empresa, criava-se um grupo e falava que eles eram cooperados e não eram meus funcionários e burlava. Então, na verdade, isso é uma forma de burlar a lei. Não é terceirização. Ou seja, eles não têm vínculo trabalhista. O cooperado, sim. O cooperado não tem 13º, o cooperado não tem fundo de garantia, o cooperado não tem férias. Ou seja, fraude. Isso é fraude. Agora, a terceirização, não. Ele continua com suas férias, com seu 13º, com seu fundo de garantia. E mais, a empresa tomadora dos serviços, já pelo enunciado, já com a edição do enunciado 331, a empresa que recebia os serviços, ela é responsável subsidiariamente por todos os direitos trabalhistas daquele prestador de serviço. Bom, nós vamos chegar lá. Primeiro, deixa eu falar aqui o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. A terceirização poderá ser aplicada a qualquer atividade da empresa. A empresa terceirizada será responsável por contratar, remunerar e dirigir os trabalhadores.
A empresa contratante, aquela que toma o serviço, deverá, que você acabou de falar, deverá garantir segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores terceirizados. O tempo de duração do trabalho temporário passa de até 3 meses para até 180 dias, consecutivos ou não. Após o término do contrato, o trabalhador temporário só poderá prestar novamente o mesmo tipo de serviço à empresa após esperar 3 meses. Bom, eu pensei que era o que você tinha falado, não. Você falou sobre a garantia dos direitos trabalhistas, especificamente. Mas a gente vai falar sobre isso. Mas por esse texto aqui, existe uma temporalidade para você utilizar serviços terceirizados, pelo que está o texto. Por isso que é realmente uma questão muito discutível, né? E hoje a gente vai ter uma discussão extremamente ampla sobre essas matérias. O trabalho temporário, ele também é diferenciado do trabalho terceirizado, né? Eu posso ter um trabalhador temporário, funcionário terceirizado, mas com determinadas regras básicas. Exemplos de um contratado que eu possa colocá-lo. Dezembro, comércio. Tá. Eu tenho demanda maior e uma tal. Demanda, exatamente o que a lei vai falar. Uma demanda maior e extraordinária de serviços. Sim. Que me permite a contratação dos trabalhadores temporários. Temporários e terceirizados? Pode não. ser também. Ou agora não. essa lei específica vem falar do terceirizado, né? Por que não? Antigamente eu tinha que contratá-lo como funcionário, embora temporário. Que também é uma coisa normal, à luz da lei. Sim, tranquilamente. A grávida, né? A grávida é outro exemplo. Eu tenho uma funcionária, uma secretária grávida. Por que eu vou contratar uma outra funcionária se eu posso contratar uma terceirizada ou uma temporária? Pelo período, né? Que ela vai se afastar e tal, aquela coisa toda. Exatamente. Eu não tenho necessidade de contratação de uma funcionária. Bom, minha. agora vamos lá. O Giovanni, eu falo o Giovanni assim porque várias vezes estivemos juntos na mesma mesa ali, almoçando Sempre. e tal, é o doutor Giovanni Ito, né? Isso. Mas, doutor, é o seguinte, a televisão, vamos imaginar aqui, a televisão contrata um pessoal terceirizado. Essa empresa que está prestando o serviço não recolheu devidamente fundo de garantia e aquela coisa toda. A empresa que contratou será obrigada a recolher esse fundo de garantia? Sim, sempre. Sempre. Desde a edição do próprio enunciado, é exatamente isso. O enunciado, ele excluía o poder público, né? Então, ele excluía o poder público desse tipo de contratação. Mas o poder público é tipicamente um dos maiores contratantes de serviço terceirizado. Quando você vai na Previdência Social, que a gente acabou de falar, eu vou chegar, vou ser atendido. Quem me recebe na porta, não é um segurança? Sim, é terceirizado. E curiosamente armado, inclusive, né? Armado, exatamente. E o que ele é? E nem sempre tão gentil, né? Não, exatamente. O que ele é? Terceirizado. Terceirizado. Quem que me dá o exemplo da contratação de empregados terceirizados? O Ele é próprio o vigilante. Quem é aquele que vai lá e recolhe o dinheiro, transporta o dinheiro do Banco Central, É uma distribuindo para empresa os bancos? terceirizada. E quem é? Não é o poder público que é o contratante terceirizado? Exatamente. Por quê? Porque o poder público não vislumbra a necessidade, embora a gente possa chegar lá depois sobre isso, não vislumbra a necessidade de contratação de um servidor público para transporte de valores. Sim. De um servidor público para fazer a segurança de uma instituição pública. Também a limpeza, muitas vezes, é terceirizada. Por que eu preciso né? de um contratado? Verdade. Isso não acontece no Estado. Essa é uma grande discussão. No Estado, por exemplo, as nossas serventes, lembra? Eu não sei se hoje ainda se fala isso. Serventes a gente está longe da escola. Escolas? Lembra das Eram nossas serventes? Tinha um inspetor. Tinha um inspetor Ferreira no Carlos Gomes ainda, lembro bastante disso. O inspetor, as serventes, o que elas eram? Servidoras públicas. Servidoras públicas. E como você acabou de dizer, nem sempre boas trabalhadoras, nem sempre bons profissionais necessariamente. Sim. O que eu tenho de mal nisso? Eu tenho um servidor público que me onera e que tem a estabilidade vitalícia no emprego. Então, essa bronca maior, esse aspecto refratário a essa nova ideia, parte do poder público, né? Claro. Do poder público, porque será, com todo respeito aqui, né? Eu admiro, respeito o servidor público, né? Como em todo lugar da sociedade brasileira, temos os ótimos, os maravilhosos, mas temos também aqueles que infelizmente não seguem o mesmo caminho, como em qualquer segmento, como qualquer segmento, né? Mas eu diria o seguinte, você vai evitar, teoricamente, você vai evitar o cabidaço de emprego, né? Na teoria. Porque você vai contratar uma empresa terceirizada na medida da sua necessidade. E nem sempre
o trabalho nas instituições públicas são preenchidos exatamente pela necessidade, por vezes muito mais pela conveniência, indicações e tal. Claro, isso acontece bastante. Você sabe, a gente tem vários exemplos e quando eu proponho a quem for discutir a matéria, quem for discutir a respeito da terceirização, tomar conhecimento de determinadas situações, principalmente quando a gente fala de poder público e na contratação do poder público. Ali diz o seguinte, que o servidor público, para ele prestar serviços para qualquer instituição pública, ele deve necessariamente prestar concurso, salvo situações de emergência de primeira necessidade. Exemplos, a saúde. Mas esses contratos têm limites, né? Sim. Às vezes varia de 1, 2 anos. O que acontece com esse funcionário especificamente? Um médico, por exemplo. Quando eu abro um concurso público para contratação de um servidor público médico, o salário não os interessa. O salário é extremamente baixo para esse tipo de servidor, para esse tipo de profissional. O que acontece? Ele prefere prestar o serviço como um prestador de serviço, como um contratado, mesmo limitado ao determinado tempo. Por quê? Porque a remuneração que a própria instituição pública vai lhe pagar como um funcionário ali é bem maior do que se ele fosse contratado, se ele fosse um servidor público. Nasce daí, ao invés de eu ter uma contratação, como você acabou de dizer, de um cabide de empregos, por exemplo, eu vou lá e contrato vários médicos amigos meus e coloco aqui para fazer um plantãozinho de 2 horas e ganhar R$1.000 em 2 horas e etc. Eu posso contratá-lo através de uma empresa especializada na prestação de serviços médicos, contrata aquela empresa e obrigatoriamente o empregador dele vai tomar ciência e vai fiscalizar o trabalho daquilo lá. Não, e sendo uma instituição particular, com certeza vai fiscalizar muito mais do que a gente. E ainda nesse caminho aí, você me fez lembrar há pouco aqui um exemplo com o próprio médico que hoje com o qual me consulto, um cardiologista, ainda vou trazê-lo aqui, né? Dr. Leandro Nista, ele concursado, passou no concurso e foi, bem lá atrás, há alguns anos, ele foi dar atendimento num posto de saúde a uma distância muito, vamos imaginar aí, cerca de quase 60 quilômetros do centro de Campinas. É uma viagem, né? Num bairro bem afastado. E as condições eram precaríssimas de trabalho, precárias, tanto que a maca não existia, né? Ele improvisou com caixas de maçã cedidas por um supermercado e ele atendia, às vezes, no porão do próprio supermercado com condições lamentáveis, né? E o salário realmente muito pequeno, o que o fez abandonar como você há pouco disse, você passa a ser um prestador de serviço que você acaba tendo muito mais vantagem. Infelizmente, nós temos essa situação. Conversando aqui com o Dr. Giovanni Ítalo no nosso Visão Geral de hoje sobre terceirização. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre alguma coisa de lei trabalhista, porque é a especialidade, né, do Dr. Giovanni, a gente vai falar já já. Mas, doutor, tem uma pergunta aqui que chega do Marcelo Roberto. Ele não é que pergunta, é uma situação que ele coloca e queria saber a tua opinião. Ele disse que na Rússia a terceirização não gerou mais empregos e acabou reduzindo os salários em 20%, segundo a revista Fórum, diz ele, né? E queria saber a sua opinião. Ele é aqui do bairro Ponte Preta de Campinas. Obrigado, viu, Marcelo? Veja bem, toda a legislação, quando se cria uma determinada situação, ela tem os tópicos específicos da lei, do que vai efetivamente haver ou não haver de direitos. Eu confesso que eu não conheço a legislação da Rússia, né? Se houve essa redução no salário ou não, eu não sei. Mas a redução do salário, de que forma que ele pode estar vendo essa redução do salário? Qual é a redução do salário? Eu sou um servidor público, ganho R$5.000 para fazer um serviço que um prestador de serviço ganha 1.000, eu reduzi em 800% meu salário. Então não tem um problema. Para quem foi reduzido? Foi reduzido para aquele que efetivamente ganhava um salário extremamente alto para aquilo que ele fazia. Né? Como nós falamos do médico agora, ganhar um salário muito baixo para ser um servidor público. Né? Obviamente, ele não terceirizado, ele vai ganhar muito mais. Então, são situações completamente diferenciadas. Né? Então, a redução de salário, de 20% do salário, se deu por quê? Por que razão? Aquele empregado, ele passa a trabalhar para um terceirizado ganhando menos? Isso a lei impede, a nossa brasileira impede. Eu não posso pegar o meu funcionário efetivo agora e transportá-lo para uma terceirizada para ele ganhar menos, ou ganhar o salário da terceirizada. Bom, essas medidas, elas são tomadas visando você aumentar o número de empregos, tá certo? A ideia é exatamente essa. Porque não tem sentido, se você... E essas pessoas que estão lá, evidentemente que, não sei se... Muita gente fala, não, vão atender a interesses econômicos. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo realmente como uma tentativa de minimizar
para as empresas, aqui não se trata de ser patronal ou não ser patronal, porque normalmente o funcionário desconhece todas as atribuições que são cabíveis à empresa e os tributos da empresa. Realmente, os empresários são extremamente tributados no Brasil, não são? O contrato de trabalho onera demais o empregado. Demais. Muito. O funcionário hoje, ele normalmente é o dobro, não é? Em média, assim, dependendo do enquadramento tributário dele, mas a média é quase o dobro. Quase o dobro. Eu não sei qual é a classificação do Brasil. Claro que você tem que considerar a população e tal, mas eu acho que o Brasil é um dos países que mais tem ação trabalhista, eu estou enganado. Na verdade, o último dado estatístico que eu tive acesso, o Brasil estava em torno de 16º, 17º em ações trabalhistas. Em ações trabalhistas. Exato. E a nossa lei, é o que se diz, né? A nossa lei, ela é muito mais protecionista em relação ao funcionário do que ao aspecto patronal. 1º de maio de 1943, Roberto. Essa é a nossa lei trabalhista. Não, de 43. 1º de maio de 1943. Por mais que tenha havido emendas, por mais que tenha havido interpretações diferentes, jurisprudências algumas e tal... inclusões, ela continua sendo a mesma lei. Ela continua sendo de 1943, né? Sim, continua. Ela é mais velha do que eu. A lei é mais velha do que eu, que coisa, né? Nós precisamos mudar a lei? Demais, faz muito tempo que tem que mudar. Na verdade, às vezes a gente fica pensando nessas atribuições, ou seja, quando a gente fala do trabalhador, é um enxame de abelha, né? E principalmente que nós temos aí determinadas pessoas, determinadas instituições mesmo, que deturpam a lei, né? Em benefício próprio ou até exatamente para fazer algumas espécies de manifestações, etc. E nesse tipo de coisa, você, quando fala em mexer na legislação trabalhista, o trabalhador sempre imagina que ele vai perder. Mas o que é mais fácil? Você ter 100% de direitos e estar desempregado ou ter 80% de direitos e estar empregado? É muito melhor estar empregado, né? Quando eu estou 0% de zero é zero, 100% de zero é zero. Então é muito melhor eu estar empregado do que não. Mas a relação não é essa. Eu posso ter, como eu já falei há bastante tempo, já falei com você, eu posso ter prestador de serviço, sendo prestador de serviço, ganhar até mais do que aquele funcionário efetivo. Exemplo é o professor, né? Todo mundo fala sobre professor. Fala assim, mas putz, agora a gente não vai ter mais professor. Por que nós falávamos? Na nossa época não, né, Alberto? Na nossa época, eu sou do Carlos Gomes, né? Adorava. Você fala na nossa época, mas eu sou bem antes da sua época, viu, Giovanni? Bem antes. Eu sou ali de 70, ali, tô por ali. 70 eu já estava narrando futebol há 15 anos. Olha só. E aí, eu sou do Carlos Gomes. Mentira, né? Comecei a narrar futebol com 15 anos. Com 15. E aí eu sou do Carlos Gomes, eu era da escola pública, nós adorávamos escola pública, etc. Na verdade, acho que em Campinas, por exemplo, nós tínhamos ali o Colégio Batista, acho que era uma particular, e o Liceu, né? Não tínhamos muita coisa assim. Mas por que hoje a gente fala que o nosso filho vai para a instituição privada? Por que ele vai estudar numa escola particular? Por quê? Porque, infelizmente, o professor... a qualidade do ensino, exatamente. Né? O professor, ele é muito mal, assim como o médico, muito mal remunerado pelo Estado. Isso. Muito mal remunerado pelo município. E ele parte para o quê? Para o ensino particular. Ele vai para as instituições particulares. Por quê? Porque lá ele vai receber muito melhor. E o que vai acontecer? Então não vai acontecer alguma perda de emprego. O que vai acontecer, porque esses servidores públicos, eles são estáveis, eles não vão perder emprego. O que vai acontecer é que vai fechar algumas determinadas frentes de emprego e eu passo a ter um professor terceirizado, que infelizmente vai haver um conflito ganhando mais do que o servidor público. Pois é. Em relação à terceirização que a gente viu aqui, vai minimizar para a empresa, porque ela vai pagar por um determinado valor e as obrigações sociais junto ao funcionário as obrigações ficam para as empresas terceirizadas. Agora, o que é que o funcionário perde, se é que ele perde alguma coisa? Quais são os direitos do funcionário, o que é que ele tem, o que é que ele não tem, trabalhando numa empresa terceirizada, prestando serviço para uma contratante? Eu não consigo visualizar uma perda. É isso que eu não consigo entender. Eu não consigo ver. O que eu consigo ver é exatamente o fechamento de algumas frentes de emprego junto ao poder público. Nós temos hoje, no Juventude, um grande exemplo, essa morosidade que nós temos, absurdamente, nós temos um número de afastados, seja por doença, seja por estudo, né? Porque nós temos no poder público, inclusive, afastamento típico para estudos, nós temos licenças prêmio, nós temos mais funcionários afastados do que ativos.
Eu tenho um delta negativo dentro do Poder Judiciário, enorme. E o que acontece? Me impede, inclusive, de abrir novas frentes de trabalho, porque eu não posso abrir um cargo se esse cargo está preenchido, seja ou não por um afastado. Onde eu vou poder buscar isso? Na terceirização. Na terceirizada. Mas vamos lá, deixa eu perguntar assim, Giovanni. O trabalhador terceirizado, ele vai ter recolhimento normal do fundo de garantia. Sim. Ele vai ter... Ele tem férias. Férias. Ele tem 13º? Tem 13º. Quando ele é demitido, ele tem aviso prévio? Tem aviso prévio. Quando não é o temporário, né? O temporário é um caso específico. Não, tudo bem. Mas aquele trabalhador terceirizado, que ele é efetivo, tem um aviso prévio. E aí, então, não vi nada. Até agora, então, não vi nada que... Não tem. Esse detrimento é isso. O que está dizendo é que como as pessoas que normalmente prestam serviços terceirizados são essas pessoas que a gente está acostumado a dizer, o pessoal de limpeza, o pessoal de segurança, né? Esses são os típicos que a gente conhece, que costumam ser mal remunerados frente àqueles que são servidores públicos, por exemplo. Então, se eu tenho uma faxineira que está no serviço público, com certeza absoluta, ela está com um determinado teto ou um piso salarial pelo Estado de R$ 2.500, R$ 3.000. Enquanto um terceirizado vai estar num teto diferenciado de R$ 1.500, R$ 1.000 e poucos reais. É isso que está se falando. Giovanni, eu tenho aqui, estou procurando aqui, achei. Nós temos algumas interpretações. O texto aprovado pelo Senado prevê que a empresa terceirizada vai ter que ter especialização na área para oferecer o serviço. Então tem um detalhe, você não vai ter uma empresa terceirizada que vai poder prestar serviço para qualquer empresa, não. Ela vai ter que ter, segundo o Senado, vai ter que ter uma especialização. Já o texto aprovado pelos deputados não prevê essas obrigações. Essa opção vai ficar a cargo, digamos, da escolha do presidente Michel Temer. Ele que vai definir se vai ter que ter especialização ou não vai ter para sancionar. O que você acha que ele vai escolher? Qual o texto que ele vai aprovar? Na verdade, a gente está chovendo no molhado, né? Porque o que interessa ele ser especializado ou não? Nós falávamos agora desse pessoal do aeroporto que eu te falei. Por que eu vou treinar esse funcionário e tal? Se eu tenho uma empresa terceirizada que ela já treina o funcionário. Mas ela vai ter que ter esse expertise. O que eu quero para mim, enquanto tomador de serviços, empregador? Eu quero que o cara seja especializado. Sim. Então a terceirizada, obviamente, ela vai ter que... Vai ter que qualificar. Claro. Vai ter porque que senão eu não qualificar. contrato, entendeu? Então, na verdade, por que o texto é obsoleto? Mas então, realmente, você falou uma verdade. Isso aqui é obsoleto. É o mínimo, né? É o mínimo. Eu não vou contratar alguém que não tem especialização para trabalhar na minha área. Exato. Mas por que eles fazem isso? É para dar ibope, será? Deve ser uma coisa assim, porque... Olha, aí então, e depois outra, dá um marketing danado, né? E o presidente vai em rede nacional e fala, aprovei desde que a empresa se especialize para o segmento em que ela optar. Só faltava não. Exato. Né? Eu não vou contratá-lo, Se ele não está certeza. especializado, se ele não tem um treinamento específico para prestar serviço para minha empresa, eu não vou contratar terceirizada para colocar qualquer um aqui na minha empresa. Verdade, Giovanni. Né? Verdade. Eu não vou colocar um cara para atender uma telefonia em inglês que ele só fala português. Você já pensou? Você entendeu? Eu quero uma secretária bilíngue que fala só português? Não, eu quero uma secretária bilíngue que tenha 2 línguas. Eu vou na terceirizada, então me manda uma bilíngue. Ué? Aí, então, pra que por colocar só isso falta no texto? você pedir assim, olha, aqui é da empresa tal, eu preciso de uma secretária bilíngue. Aí o cara pergunta, mas ela tem que falar 2 línguas? Giovanni, tem mais 2 negócios aqui interessantes sobre o texto da interpretação do Senado e da Câmara, que a gente vai ver como é que vai ficar. Mas antes, eu vou falar um negócio aqui para vocês que estão me vendo e para você, que não precisa de interpretação nenhuma, não. O que está em pauta hoje, que está aí na boca do povo, é a terceirização. É uma forma, segundo o governo, para minimizar esse déficit de emprego nesse país. Está uma coisa impressionante. O número de desempregados hoje chegou a 13.500.000 desempregados. Gente, é um negócio assim descomunal, absurdo. E a popularidade do presidente está despencando. Claro que a economia vai mal, despenca a popularidade. Isso é uma coisa evidente. Giovanni, que é o nosso entrevistado de hoje aqui. Ainda falamos há pouco aqui da necessidade óbvia, como diria Nelson Rodrigues, óbvio lulante, né? Que tem que ser exatamente assim. Mas vamos lá, outro texto aqui. O Senado aprovou o texto em que a empresa que contrata, a contratante,
os serviços da terceirizada também poderá, por essa proposta, ser responsabilizada na Justiça pelo pagamento integral das dívidas deixadas pela contratada. Isso é o Senado que aprovou. Na proposta da Câmara dos Deputados, a empresa-mãe, ou seja, aqui a empresa-mãe é a contratante, né? Sim. Responde de forma subsidiária, ou seja, somente se o trabalhador não conseguir cobrar da empresa que o contratou. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se eu estiver errado, você me corrige. A empresa contratante, se de repente tomar os serviços de uma terceirizada, mas o empregado da terceirizada não recebeu, a empresa contratante tem que pagar. É isso? Tem. E isso tem duas formas. Também aqui a Câmara diz que só se o empregado não receber. Lógico que ele só virá a empresa mãe se ele não receber, né? Exatamente, são textos obsoletos. Então, isso aqui está parecendo uma brincadeira, o Giovanni. É isso, por que se dá tanta discussão? Como eu te disse, já o enunciado, a Justiça do Trabalho, ela já aplica isso há mais de 20 anos, né? Antigamente não, antigamente antes do enunciado, nós falávamos em responsabilidade pelos direitos trabalhistas quando a empresa fosse solidária. Mas para você contratar, para você ter uma relação de trabalho em que a empresa tomadora de serviços seja solidariamente responsável, ela tem que se caracterizar por determinados itens específicos. Para ser subsidiária, não. Basta ela ser tomadora de serviços que ela já responde. Então, o texto, tanto da Câmara quanto do Senado, na verdade, eles falam a mesma coisa. Porque o benefício de ordem, que se trata de um benefício no qual o tomador de serviço ele vai se responsabilizar depois que o prestador de serviço tiver exaurido as formas de execução contra ele, aí sim a execução se vira contra ela, mas ela tem que fazer parte da relação de processo, da relação processual. Ou seja, eu terceirizado não paguei os meus funcionários. A empresa tomadora de serviço, ela é responsável. Sim. Quando ele me acionar, que é aquele texto, ele só vai entrar com ação contra mim se eu não recebeu, paguei, lógico. Ele tem que trazer a tomadora de serviço juntos. Quando for declarada a existência de um direito do funcionário, na hora da execução, se a prestadora de serviços ela é insolvente, não tem bens, imediatamente vai contra a tomadora de serviço. Então isso já acontece. Sim. Então aqui, ó, o projeto que está no Senado deixa claro que não existe, isso é importante, hein? Muito importante. O projeto lá que está no Senado deixa claro que não existe vínculo de emprego entre a empresa contratante e os trabalhadores terceirizados. O texto aprovado pela Câmara também não prevê vínculo empregatício entre a empresa e os trabalhadores temporários, mas não traz esse tipo de garantia sobre as contribuições previdenciárias. Então, de qualquer forma, não haverá vínculo empregatício. Então, não haverá, o texto da lei fala em não haverá o vínculo de emprego, tentando beneficiar ou forçar ou criar um benefício para que se você contrate mais pessoas, para você contratar outras empresas e contratar, consequentemente, mais funcionários. Mas o vínculo de emprego, ele não está ligado à legislação específica, a essa nova legislação ou à legislação anterior. O vínculo de emprego com o tomador de serviço, ele se caracteriza pela relação de trabalho realidade, por aquilo que você vive no dia a dia e pela sua própria atividade fim. Então, hoje, o que acontece? Hoje, no texto anterior, aliás, se eu contrato uma empresa terceirizada por uma atividade fim, para que os trabalhadores prestem um serviço de atividade fim da minha empresa, exemplo, eu sou uma empresa, uma loja, eu preciso de vendedores, eu não posso terceirizar um vendedor. Tá. Isso já é proibido, entendeu? Por quê? Porque eu vou evitar de ter empregados, eu vou contratar uma terceirizada, para eu não ter empregados, pronto, deixa para lá. Mas se a atividade fim eu preciso do vendedor necessariamente, esse contrato é declarado nulo e aí se reconhece o vínculo de emprego diretamente com o empregado. Mas então haverá restrição em determinados segmentos e em determinadas posições dentro da empresa. O que a lei, na verdade, está fazendo? Por exemplo, uma emissora de rádio que transmite futebol, que contrata um narrador de futebol terceirizado. Então, ele automaticamente cria vínculo com a empresa. Você sabe que hoje, isso é dentro da sua área, Isso é uma consulta que eu estou fazendo. Mas você sabe que hoje, Alberto, hoje, o que acontece? Hoje se tem por hábito, né? Você contratar a empresa terceirizada, contrata o Alberto César, pessoa jurídica. Você contrata o Faustão, pessoa jurídica. Exatamente. Você contrata o Giovanni, pessoa jurídica. Para quê? Para você tentar evitar o vínculo. Mas o contrato realidade, que é aquilo que eu te falei, se você tiver dentro
dentro dos itens caracterizadores de vínculo de emprego, pouco importa para a legislação trabalhista ou para o judiciário trabalhista se você tinha um contrato particular, se você era pessoa jurídica ou não. O direito do trabalho, ele vai reconhecer o seu direito como trabalhador e vai reconhecer o vínculo de emprego seu. Desde que estejam reconhecidos os itens caracterizadores da relação de emprego, entendeu? Mas, então, tanto faz o contrato. O que a lei hoje faz, ela beneficia um pouco por isso. Como existe essa zona cinzenta de dizer, eu posso contratar um vendedor, então se eu tenho uma loja, eu preciso de vendedores, eu posso contratar um vendedor? Atualmente não. Com a legislação nova vai dizer sim, eu posso contratar um vendedor terceirizado. Só isso, né? Vai evitar um pouquinho mais o vínculo. Mas mesmo assim, existem situações peculiares nas quais cada relação de trabalho vai ser analisada eventualmente pelo judiciário ou por um juiz para ver se esse contrato foi um contrato fraudulento ou se foi um contrato... Doutor Giovanni, toda lei pode ser contestada? Sempre, sempre. Ainda bem, né, para vocês advogados, porque se fosse ipsis litteris, leu ali, pronto, tá definido. Ó, não tem vínculo empregatício, não tem vínculo empregatício. Não, pera lá, não, é diferente. O contrato de realidade é outra situação, é exatamente isso. Ainda bem, né, porque você sabe, Alberto, não é só essa relação de TV que você fala. Hoje, essa fraude, ela já existe há muito tempo. Hoje, com a regulamentação da terceirização, talvez se evite mais as fraudes. Né? Eu tenho companhias, por exemplo, eu posso até... Bom, não vou me citar nomes, mas tem grandes companhias aqui que ela tem um funcionário, por exemplo, uma empresa com mais de 10 mil funcionários, ela tem um corpo de contadores, e esses contadores prestam serviço especificamente dentro da empresa, mas eles são terceirizados. Mas eles têm horário de entrada, horário de sair, eles têm supervisores, eles têm gerentes, eles têm férias. Não é uma relação de trabalho? É uma relação de trabalho, é um contrato de trabalho típico. Mas está mascarado por um contrato de pessoa jurídica. Quando esse contador entra na justiça, ganha? Ganha. Então, é isso. Mas com a legislação hoje, talvez não. Então, acontece que a nossa justiça do trabalho, pelo menos é o que se falou, entendeu? Pelo menos é o que se fala. Ela é muito mais protecionista em relação ao funcionário. E as empresas não contratam hoje, também pela carga tributária, também, mas também pelo receio, porque tem muita ação trabalhista e normalmente a justiça dá ganho. Hoje, como a gente disse, como a lei ela é contestável, o Poder Judiciário em si, os juízes, embargadores, ministros, eles já vêm interpretando de uma forma diferenciada a lei. Não dizendo que a lei não se aplica, mas interpretando ela de uma forma diversa para evitar esse tipo de coisa realmente. Porque eu não posso aplicar um direito do trabalho de 1943 a um contrato de 2017. Verdade. As relações de trabalho são outras. Lógico. E se o judiciário for aplicar a lei fria, aí sim a gente vai dizer, não, ele é protecionista. Mas o juiz já está um pouco melhor. Um pouco melhor por quê? Pelo dúvida. Entendimento diverso realmente das situações. Eu tenho trazido aqui advogados que falam sobre isso, até trouxe juiz também de direito, e hoje o caminho da conciliação é imperioso, né? Eles querem tudo conciliar, acertar, tá? Muitas vezes o advogado não quer, mas eles querem sempre conciliar. O advogado quer também. Bom, gente, nós estamos aí quase em cima, estamos no finalzinho já do nosso Visão Geral, e para a gente deixar aqui como uma mensagem até, terceirização é um caminho para a solução, Giovanni? Olha, eu entendo que ela vai abrir um pouco mais de frente de trabalho, dar um pouco mais de segurança para o empregador, né? Porque o empregador hoje que imagina efetivamente que ele vai fazer uma contratação terceirizada, ele vai acabar tendo um pouco menos de ônus, na verdade ele acaba tendo muita dor de cabeça, né? Não deixa de ser responsável pelos direitos trabalhistas, acaba contratando uma empresa não idônea e se responsabilizando por isso. Então a legislação específica passa um pouco mais de segurança para o contratante, ou seja, para a empresa, para ela fazer essa espécie de contratação. Obviamente eu tenho a impressão que se ela for segura com isso e a lei não for contestada efetivamente, ela acaba tendo realmente abrindo mais postos de trabalho. Porque você não precisa ter um funcionário você pode ter dois. Tá. E você paga um funcionário aqui e um funcionário para o governo. Então é melhor você contratar dois. Então eu dobro as frentes de emprego com o mesmo salário, com o mesmo custo que um funcionário tem sendo meu empregado aqui. Agora, uma coisa muito interessante também é que as empresas contratantes vão ter que tomar muito cuidado com quem contratar, porque elas estarão sendo corresponsáveis por muitas coisas em relação ao funcionário, conforme diz o texto da lei.
Com tudo. Ela vai ser sempre responsável por todos os direitos trabalhistas dele, todos. Inclusive a legislação acaba indo um pouco mais longe, porque quando você preserva a questão da relação de previdência social, por exemplo, você está preservando a própria instituição pública, a própria previdência privada. Quando, na verdade, uma execução da previdência privada, ela tem que correr num fórum específico, que é o fórum da Justiça Federal, e não na Justiça do Trabalho. Mas hoje a Justiça do Trabalho já faz esse papel de arrecadar esses valores para a própria previdência social. Giovanni, deixa eu fazer uma pergunta aqui que me ocorreu agora de uma amiga que foi demitida de uma empresa há algum tempo e fiquei sabendo que ela descobriu que a empresa que a demitiu não recolhia o fundo de garantia há um bom tempo. O funcionário tem o direito de pedir ou existe algum caminho para ele saber se a empresa está depositando o fundo de garantia dele? O fundo de garantia ou a previdência social? Agora já não sei se é fundo de garantia. O fundo de garantia é aquele da gente do cartão cidadão. Você, na verdade, você recebe extratos em casa. Será você tem que cartão cidadão, você tem acesso. Talvez você esteja falando da Previdência, que é a questão de aposentadoria, questão do INSS, talvez seja isso. Isso, que é uma coisa que você não sabe se está sendo depositado ou não. Exatamente. E tem como, gente? Tem. Questão do INSS. Na verdade, se você consultar os próprios sites tal, da Previdência Social, você sabe se está sendo recolhido ou não. Você pode ver quais são os salários de contribuição, etc. Hoje você consegue visualizar isso. Mas isso não é responsabilidade do trabalhador, isso é responsabilidade do Estado, é responsabilidade da própria instituição pública, ou seja, a Previdência Social que tem que cobrar o pagamento e fiscalizar se está sendo recolhido ou não. Tá? Então, o que ela faz, na verdade? Ela pega e cruza os braços, você vai pedir sua aposentadoria, ela fala assim, não, você tem 10 anos aqui que faltou, não, mas eu trabalhei 10 anos nessa empresa, mas ela não recolheu. O problema não é meu trabalhador, o problema é da Previdência Social. Se você entrar com uma ação... Mas ela assume? Assume, tem que assumir. Olha, que legal. Depois, né? Legal. Mas ela nega. No primeiro momento ela nega. Infelizmente, aí o trabalhador tem que se recorrer ao Poder Judiciário para poder valer seu direito. Giovanni, foi uma delícia de novo trazê-lo aqui. É sempre um prazer. Conversar sobre esses assuntos extremamente importantes. E a gente nunca sabe se é solução, mas pelo menos é uma tentativa. É uma prática que já acontece há muito tempo. Agora ela vai ser efetivamente regulamentada. Vamos ver. Tomara que a coisa dê certo, né, Giovanni? Tomara. Essa é a intenção realmente. Aumentar os postos de trabalho, o trabalhador ter mais acesso realmente ao trabalho e, obviamente, quando você trabalha, a sua dignidade é bem melhor, né? Do que você ficar sem emprego. Eu acho que a intenção é boa. O que a gente tem que aplicar é exatamente o direito como ele deve ser. Não desvirtuar. Muito bem. Gente, conversei aqui no Visão Geral de hoje com o doutor Giovanni Ítalo de Oliveira, advogado trabalhista, e que nos deu uma aula, explicou, falou pra gente sobre a terceirização, que é o assunto do momento, tá certo? Que dia que é hoje? Hoje é sexta-feira, então, é dia de afrouxar o nó da gravata. Ei, que maravilha, sexta-feira. O que seria da semana sem a sexta-feira, né, gente? Bom final de semana para todos. Eu vou narrar futebol amanhã. Tem Ponte Preta e Santos às 4 da tarde, majestoso. Baixe o aplicativo Alberto César para você me acompanhar na transmissão, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora, doutor? Vamos lá. Mais uma vez foi show. Muito obrigado, viu?